capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram: Dê-nos água para beber, Moisés. Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, onde os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? O Senhor está com a gente ou não? Está com a gente? Meus amados, eu assisti esse filme, Moisés. Já li o livro de Êxodo mais de 10 vezes. Eu não sei exatamente quantas vezes, mas muito mais de 10 vezes. E assisti o filme, eu fiquei assim, um pouco abismado com a criatividade do diretor, roteirista, porque ele colocou Deus como uma criança. Você assistiu? Deus como uma criança. A palavra de Deus diz que Deus conversava com Moisés face a face. E ele colocou Deus ali como uma criança, e ele colocou Moisés como alguém, um guerreiro. A história do livramento de Deus sobre a vida de Moisés foi a mesma, narrada na palavra de Deus, né? Porque o filme já começa ele grande, crescendo e vivendo com Ramassés. Há um enredo onde Moisés faz um pacto com Ramassés, que seria o futuro faraó, de um proteger o outro. E um momento da história, o encontro com a sarça é diferente do que a palavra de Deus nos ensina, mas um momento da história Deus diz assim, que também é diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Agora é comigo.
Em outras palavras, eu estou dizendo assim do meu jeito. Agora é comigo, já que você tentou de toda forma, não deu certo, agora é comigo, e vem as 10 pragas. E o filme tem um enredo muito grande. As 10 pragas são feitas de forma natural. A primeira, uma sucessão da outra. E aí eles botam no rio Nilo, não a vara que topa na água e a água fica toda em sangue, mas colocam jacarés que morde o povo e fica toda de sangue, mas por causa das mortes do povo. Tudo um pouco contrário aos princípios de Deus, e uma praga liberando a outra. Nós sabemos que ali era uma guerra de deuses. Por isso o tema é o poder de Deus manifestado ao povo, o tema da nossa série. E foi o tema da primeira mensagem. Porque ali é uma guerra de deuses, onde Deus diz assim: eu sou o único. E todas as pragas representavam um deus do Egito. Mas é interessante que a igreja possa entender a respeito do livro do Êxodo o que é verdadeiro, o que é certo. Porque você já parou para pensar? Eu acho bonito esses filmes bem produzidos, e ele é um filme bem produzido, mas a gente não pode se iludir com o que não é bíblico. Porque você já parou para pensar como é que Satanás tenta Jesus Cristo? Já parou? Ele tenta Jesus com a palavra. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não é assim que ele tenta? Ele diz assim, ó, está escrito. Leva Jesus para um pináculo. Está escrito, e realmente está. Se você atirar daqui, Deus mandará ordem aos seus anjos, porque você não pode tropeçar em nenhuma pedra. E o Senhor Jesus diz bem assim: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele leva Jesus para um monte, e Jesus tinha um costume de ir ao monte, orar. Quando você lê o Evangelho, você vê isso. Mas o diabo leva Jesus ao monte e mostra a Jesus todas as riquezas do mundo. E diz assim: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorarem. Eu sei que nos nossos dias tem muita gente seguindo essa estratégia de Satanás. Sobe ao monte para enriquecer. Deus enviar prosperidade. Essa é uma estratégia do diabo. Ele levou Jesus no monte e disse assim, ó, vou te dar tudo, toda a riqueza. Agora a estratégia de Deus é orar, buscar. Então o inimigo tem usado de meia-verdade e tem confundido o povo de Deus em alguns princípios bíblicos. Através de filmes, através de fala, através de muitas coisas. E eu não estou dizendo que não podemos assistir, mas temos de ter o senso crítico dos bereanos, que não engolia tudo o que ouvia. Eles conferiam se realmente estava com o princípio da palavra de Deus. Se realmente era aquilo que estava escrito. Se realmente conferia com a verdade de Deus. E a igreja precisa disso. Viver a verdade de Deus dioturnamente. Dioturnamente. Porque a incredulidade chegou de uma forma tão grande no nosso mundo, e inclusive incredulidade mascarada com misticismo e feitiçaria. E eu quero ministrar ao meu e ao seu coração, porque quando eu prego para mim também. Primeiro ainda, eu quero ministrar o meu e o seu coração sobre a incredulidade do povo de Israel. E talvez você está aqui hoje e você é uma pessoa extremamente incrédulo, cético. Talvez você tenha orgulho de dizer, eu sou incrédulo. Talvez por causa de tantas coisas erradas que acontecem no mundo. Talvez por isso. Mas a palavra de Deus diz que Deus chama o seu povo para crer,
pessoas crentes, firmados em Deus, pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, que crê que Deus é um Deus real, um Deus do impossível, um Deus extraordinário, que tudo que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é poderoso, o seu poder é manifesto nos nossos dias, como foi no passado e agora com mais amplitude, porque Deus vive em nós, e devemos crer como igreja de Jesus Cristo. Mas esse povo, irmãos, experimentaram tanto a manifestação do poder de Deus, e mesmo assim, eles eram incrédulos. Esse texto, em especial, é um dos textos que demonstra a incredulidade do povo de Deus. A incredulidade no Deus da providência, no Deus que age, no Deus que trabalha, no Deus que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Então esse povo era incrédulo. E eu disse no início que... De novo. É assim mesmo, não sei porquê. Não é por causa da incredulidade. Irmão, por favor. Irmãos. Oi, aqui, eu estou aqui. Olhe para mim, sou eu mesmo que vos fala. Passe aí para mim, por favor. Mais uma. Esse povo, irmãos, era um povo extraordinário, magnífico. Falar para os irmãos aí, vocês têm de ficar no culto, ligado. Só porque está lá em cima tem de ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Amados, esses homens, eles tinham experimentado coisas extraordinárias de Deus. Eles foram libertos. E no capítulo 15... eles usam uma expressão de louvor extraordinária. A primeira expressão nesse versículo, versículo 2, diz: é a minha força e o meu cântico. Eles dizem assim: o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Uma expressão de louvor magnífica, porque eles viram quanto Deus tem poder. Então esse povo, até o capítulo 15, depois de ver a manifestação poderosa de Deus nas 10 pragas, e como Deus libertou esse povo a pé enxuto, atravessando o mar, eles cantaram e louvaram ao Senhor, dizendo: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Você já louvou a Deus assim? Você acredita em Deus de tal forma de dizer assim: Deus, Tu és a minha força, é quem me fortalece, é quem me sustenta, mas também o Senhor é o meu cântico, a maior expressão de louvor da minha vida. Eu canto e vivo para a Tua glória. E a segunda expressão do capítulo 15, versículo 2, diz assim: eles se têm tornado a minha salvação. Eu estou lendo esse texto para que você venha entender o quanto esse povo demonstrava que acreditava em Deus e depois passa a ser incrédulo. Ele diz: olha, Deus se tornou a minha salvação. Deus é a minha salvação. Na verdade, ele está dizendo assim: Deus é que me salva. E a terceira expressão é: o meu Deus, portanto, o louvarei. Então, Deus não é só a força, não é só o cântico, não é só a salvação. Eles expressam assim: é o meu Deus. O povo cantando, celebrando a Deus. Diz mais uma outra verdade: o Deus dos meus pais. Por isso eu exaltarei. Eles dizem assim: não só é o meu Deus,
mas é o Deus dos meus pais. Eles estão dizendo assim, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus fiel, é o Deus verdadeiro, é o Deus que cumpre a sua promessa, é o Deus que cumpre a sua aliança. Então o povo tinha vivido 400 anos de escravidão, um povo que chegou ao Egito 70 pessoas, agora era uma multidão que celebrava o livramento de Deus. Celebrava a bondade de Deus. O que faz alguém assim? Que faz e fala a Deus tais coisas? Ou que louva a Deus dessa forma? Vira incrédulo. O que fez de você virar um incrédulo? É interessante, irmãos, que as duas palavras de destaque no texto que nós lemos é Massá e Meribá. E ela tem um significado que tem tudo a ver com essa perícope, que é tentação e murmuração, ou vice-versa, murmuração e tentação. Porque nesse texto o povo vai a um lugar onde não tem água. E eles começam a murmurar, porque não tem água para beber. Mas a murmuração não é só reclamar por causa da sede, é dizer assim, olha, era melhor estar no Egito, do que estar aqui com Deus nesse deserto, onde não tem água. Era melhor estar lá. O povo murmura, reclama de Moisés, de Arão, reclama de Deus e diz assim, olha Deus, andar com você não vale a pena. É isso que eles estão dizendo. Porque quando eles dizem que é melhor ser escravo, eles estão dizendo assim, não vale a pena andar com você. Talvez você está aqui e está dizendo assim para Deus também, pelos seus atos de incredulidade, pela sua falta de fé, talvez pela sua vida de arrogância, pelo seu olhar altivo. Talvez você está aqui e está dizendo, não vale a pena andar com você, eu quero andar do meu jeito, da minha forma, como eu acho que devo. Eu quero viver assim. E talvez, meu amado irmão, você não compreende que cristianismo é adoração, não é reclamação, não é murmuração. É adorar, é orar, é buscar. E talvez você não compreende isso, você é alguém extremamente cético, que tudo que você olha, você reclama, porque o seu coração está árido, muito pior do que aquele deserto do qual o povo se encontrava. Falta água, a água de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus na sua vida, irrigando o seu coração. Talvez você está aqui e em retrato daquele povo, há uma incredulidade muito grande na sua vida. Talvez você entende que a igreja é um lugar onde você vem e louva ao Senhor, levanta as mãos e fala coisas a Deus, como o povo de Israel falou e não viveram. Bem assim, talvez é você. E Deus é um Senhor que trabalha pelos que o amam. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas uma outra expressão desse texto, que é o centro, o marco desse texto, além daquelas duas palavras, essa frase. Vamos ler juntos. Está... E aí? Está o Senhor no meio de nós ou não? O que dá certeza a você que Deus está no meio de nós? O que dá certeza ao seu coração, se tivesse eu e você conversando em uma sala ou na porta da igreja, e você dizer assim, Deus está comigo, e eu dizer assim para você, me responda
Qual é a certeza que você tem disso? Você sabia me responder? Você sabia dizer assim, eu tenho certeza por isso? Porque essa pergunta que foi feita, está Deus, no versículo 7, no nosso meio ou não? Essa pergunta é uma pergunta de suma importância, porque se você não tem a convicção de Deus estar no seu meio, que Deus está na sua vida, que Deus está na igreja, infelizmente não adianta você estar na igreja. Não adianta você vir à igreja. Está o Senhor no nosso meio ou não? Está ou não? Mas essa pergunta é uma pergunta direta do texto. Então eu quero fazer uma pergunta minha, do pregador. E a pergunta é: por que me dá a certeza da presença de Deus? E eu peguei uma confissão de fé, não vou dizer aqui, porque eu sou o menor do reino de Deus, né? Então eu peguei uma confissão de fé, onde o cara declara o que é para ele a certeza de Deus estar no meio deles. Vamos ler? Creio que será que essa frase dá a certeza que Deus está no nosso meio? Para mim, não. Porque você pode ter casa, ter todos os membros do corpo, ter uma mulher, ter filhos. Você pode ter alimento na sua casa. Você pode ter essas coisas. Você pode experimentar Deus livrando a sua vida. Você pode experimentar isso. Mas isso não dá a certeza que Deus está no nosso meio. Isso não dá a certeza. Porque se isso desse a certeza, e aqueles irmãos que Deus não livrou, morreu, e aquelas pessoas que foram perseguidas, perderam família, e gente que nunca teve família, se isso dá a certeza da presença de Deus, que é voltado os olhos mais na sua totalidade ao que temos, não é isso que cremos. Porque, na verdade, era isso que dava a certeza a Israel, que Deus estava no seu meio. Eles cantam, porque Deus livrou, Deus manda comida, eles saem de um lugar maravilhoso, depois que atravessam o mar, Deus leva em um lugar que tem 7 palmeiras, tem água boa e comida para comer à vontade. Eles estão ali de boa. Isso dava a eles a certeza de Deus estar no meio. Quando chegou a tribulação, aí vem aquele questionamento: o Senhor está no nosso meio ou não? Será se eu tiver comida para comer, é uma confirmação de Deus estar no nosso meio? Será se eu for rico, é uma confirmação que eu sou abençoado por Deus, e o irmão pobre não? Não é assim, irmãos. Então eu vou fazer a pergunta inicial do texto. Ou vou fazer a minha pergunta aí. O que dá certeza da presença de Deus? É o que você tem? É a sua família? É a igreja? O que dá certeza que Deus está com você? O que dá? A reforma protestante nos ensinou o que dá certeza.
A certeza que Deus está conosco. Não é por aquilo que temos. A certeza que Deus está conosco é pelo aquilo que nós acreditamos e está na palavra de Deus. A certeza que Deus está conosco está na verdade da palavra de Deus. O Senhor, Deus do impossível, que promete: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E quando eu creio nessa verdade, eu posso não ter comida, eu posso não ter casa, ou eu posso estar passando por tribulações imensas, mas uma certeza eu tenho: Deus está comigo. E quando você lê o versículo 1 do capítulo 17, você vê essa verdade sendo narrada nesse texto. Eles pararam em Refidim, no versículo 1 diz assim: segundo o que? O mandamento do Senhor. Algumas versões diz: segundo a ordem de Deus. O que dá a certeza que Deus está conosco é a sua palavra, e quando acreditamos nela, isso nos dá certeza. A tribulação pode vir, mas Deus está comigo. A tempestade pode vir sobre o meu barco, mas Deus está comigo. Isso nos dá certeza, irmãos. Não é o que você tem ou o que você acha que você é, mas é a palavra de Deus. Me dá essa certeza. Deus está comigo. Deus está com você. Se não for assim, meu Deus, de Jeremias, que Deus disse: eu estou te chamando para arrancar e derribar, e todo mundo vai ser contra você. Imagine que negócio. Então Deus não estava com ele. Deus não estava com Paulo. Sofreu naufrágio. Depois de se salvar do naufrágio, vai trabalhar para ajudar o povo, fazer uma fogueirinha, ainda uma cobra morde. Dificuldades acima de dificuldades. A prova que temos que Deus está conosco é a sua palavra. E a igreja do Senhor Jesus Cristo deve amar essa palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? Nós não amamos a palavra de Deus. Nós devemos aprender a ler mais a palavra de Deus, a ter uma prática de ler as verdades de Deus. Se eu for fazer uma pesquisa aqui, que eu não vou fazer para constranger ninguém, quem leu a Bíblia inteira em toda a sua vida, talvez 25% das pessoas levantam as mãos. Talvez algum mentiroso, para se exibir, levanta a mão também. Meus amados irmãos, nós devemos ler a palavra de Deus, devemos ter prazer e zelo em estudar as verdades de Deus reveladas, porque são elas que testificam a respeito de Jesus Cristo. Quer aprender sobre o poder de Deus e a manifestação de Deus, quer ter mais fé, quer deixar de ser incrédulo. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Comece em nome de Jesus a ler mais, a estudar mais e a prestar mais atenção no ensino da palavra de Deus. O ensino, conferindo para ver se é certo, conferindo para ver se está tudo ok. Mas as pessoas não têm essa prática. As pessoas não gostam. Por que muita gente não gosta de estudar a palavra de Deus? Porque muitas pessoas não se alimentam onde o Senhor Jesus diz que ela é pão e alimento. Por que muitas pessoas não fazem isso? Por que muitas pessoas não vêm ao estudo? O estudo da palavra de Deus devia ser igual ao culto de hoje. Cheio de povo com sede de ouvir Deus. Por que o povo não vem à escola dominical? Porque não tem prazer pela palavra de Deus. E eu fico imaginando que a geração futura cada vez mais vai piorar, porque não há prazer em estudar, em aprender das verdades de Deus, dos princípios de Deus.
A aula de teologia sistemática, que é o bicho-papão no seminário de todo seminarista. Para mim, eu não achei. Sabe por quê? Porque na escola dominical eu aprendi teologia sistemática sem ninguém dizer esse nome. Ensinava as doutrinas da igreja sem falar coisas difíceis ou palavras diferentes das quais não era costume nosso. Mas aprendíamos. Teologia sistemática. Aí aprendemos isso aonde? Na escola dominical. É as doutrinas sendo apresentadas de forma sistemática. Aprendemos assim. Mas o povo não vem mais. O povo quer dormir 10 horas da manhã. O dia é o único dia que eu tenho para dormir. O único dia. Sabe o que acontece? É uma verdade isso? É. Mas é uma meia-verdade. Porque o diabo gosta de semear meia-verdade. Porque domingo a gente tem como dia do Senhor. A gente entende, o povo de Deus entende que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o povo inverte tudo. Dizendo, não, eu tenho de trabalhar mais, trabalhar, e domingo eu tenho de dormir para poder na segunda trabalhar mais, porque eu preciso de mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso comprar um carro melhor, uma casa melhor, eu preciso me investir melhor, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter dinheiro para viajar, para ajudar ninguém não, mas para viajar, para gastar, para passear. É uma inverter os valores. No reino de Deus, o Senhor diz assim, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Deus não quer que o seu povo seja preguiçoso, não. Porque Ele diz, vencer com a formiga o preguiçoso. Mas Ele quer que o povo entenda que é Ele que dá. É Ele que dá, é Ele que abençoa. E só é possível vencer a incredulidade dos nossos dias com a verdade da palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, amar ler, amar estudar e amar ouvir ensinamentos a respeito da mesma. Para que isso gere fé no meu coração e na minha vida. Porque quando você ouve essa palavra, ela tem de gerar mudança, transformação. Tem de provocar em você fé. É isso, irmãos. Meus amados irmãos, mas muitas vezes, infelizmente, o povo não atenta para essas realidades. E vivemos uma nação cristã, que o Brasil é uma nação que se diz cristã, onde há uma incredulidade imensa, terrível, assolando o povo. De forma terrível. O povo não confia em Deus o suficiente. É verdade, eles são incrédulos, porque eles não confiam em Deus o suficiente. Não confiam em Deus, que Deus é o Deus que provê. Apesar de conhecer a manifestação do poder de Deus, eles não criam em Deus o suficiente. E a narrativa das 3 murmurações, que a partir do capítulo 15 se dão, é uma declaração que o povo não crê em Deus o suficiente. A primeira questão que acontece, eles chegam em um lugar onde tem água, mas a água é amarga e mara. E eles começam a reclamar. Eles começam a questionar porque aquela água é ruim demais. E Deus sabe o que é que faz? Manda o seu servo Moisés, que consulta a Deus, jogar a varinha lá, a água fica doce, boa para beber. Aí o povo está andando pelo deserto e diz assim, querem comer pão e carne, porque no deserto tinha muito, no Egito tinha muito. E começa a reclamar contra Deus, a murmurar, não tem carne, não tem pão, e Deus manda um maná, manda cordonizes. E o povo se farta, o povo come. E Deus, pela boca do seu servo, quando manda o maná, diz assim, olha, diz o povo que não guarde não, porque amanhã eu vou mandar de novo.
E algumas pessoas incrédulas guardaram, no outro dia fedia, tinha bicho. Porque não acreditava na provisão de Deus, no Deus que sustenta, no Deus que é fiel, no Deus que tem todo o poder, todo o domínio no céu, na terra e debaixo da terra. Simplesmente não acreditaram. Confiaram na sua própria força. Confiaram na estratégia humana. Não vamos guardar, porque quem guarda sempre tem. E guardaram, né? E perderam tudo. Meus amados irmãos, até essa terceira narrativa, que agora as águas não são amargas, não há água. E eles começam a murmurar. Eles começam a questionar e reclamar de Deus e dizer: o deserto era melhor. Talvez você está aqui e pensa assim: a vida do mundo é melhor. Ou talvez você está aqui e diz bem assim: se eu posso viver nos dois, por que ficar com um? E vive nos dois, na igreja e no mundo. E a sua vida é uma vida de incredulidade também, sabe por quê? Porque você está agradando a dois senhores. Agradando ou a sua carne ou ao diabo. E tentando agradar a Deus, e não serve. Você não serve. Deus não se agrada disso. Você não sabe, mas você é um prostituto. É. Porque você está traindo Deus. Você está traindo Deus. Quem te libertou, quem te ama, quem age na sua história com todo o poder e graça. Sabe por quê? Porque você deixou de acreditar. Porque outrora você louvava dizendo: o Senhor é minha força, o meu cântico. Porque outrora você diz assim: o Senhor me fez salvação. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu Deus, é o Deus dos meus pais. É fiel à sua aliança. E agora você, com sua vida e sua prática, você mostra tudo o contrário. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Apesar de tudo isso, Deus, Ele age de misericórdia sobre nós. Apesar de tudo isso, Deus hoje está olhando para você e diz assim: olha, eu te amo. Apesar que eu não encontro em você um adorador, eu te amo. Apesar que você não tem mudado de vida, eu te amo. Apesar de você não confiar em mim e nem a minha provisão, eu te amo. E vou exercer a minha misericórdia sobre a sua vida. E Deus diz a Moisés, se você atentar no texto: vá lá em uma pedra, no monte, você vai encontrar uma rocha. Mas não vá sozinho não, porque esse povo incrédulo precisa aprender a crer. Pegue os chefes do povo. É a mesma palavra usada para presbítero. Pegue os presbíteros e leve junto, para que eles possam ver. E Moisés não foi sozinho, levou os presbíteros. Naquele período, essa palavra tinha um outro nome, que no Novo Testamento é presbíteros, anciões. Toca na rocha, fere a rocha, e dela sairá água. E todo mundo vai beber, mas os líderes vão ver o milagre. Sabe o que Deus queria ali? Eu quero agir de misericórdia, para que tenha testemunhas do meu poder, para que o povo deixe de ser incrédulo. E a misericórdia de Deus é operada na vida do povo. O povo bebe água. Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que te ama. Mas esse Deus que ama o povo, Ele mandou o povo ir para o deserto e ficar lá no deserto muitos e muitos anos. Sabe por quê? Por causa do seu amor e da sua misericórdia. Primeiro, o povo precisava libertar de um espírito de escravidão. Tudo que acontecia, eles viam: o Egito é melhor. Então eles precisavam se libertar disso.
e ver quanto Deus é melhor. Então Deus fez eles andar alimento, as suas roupas não se gastaram, nem as suas sandálias dos seus pés, porque Deus era o provedor. De dia o Senhor não permitiu que o sol machucasse o povo, nem à noite que o frio pudesse causar incômodo, e ele se tornou um corredor de fogo, fogo para aquecer o povo, mas com a intenção de ensinar o povo a depender de Deus. As provações da vida não é para você não ter certeza se Deus está no seu meio ou não, se Deus está com você ou não. É para te ensinar a depender de Deus. É para ensinar que você, em nome de Jesus, tem de ser alguém treinado por Deus e pelo poder de Deus, para a glória de Deus ser transmitida a outros. Esse povo foi treinado, forjado no deserto, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Talvez você está passando por um deserto, como o povo de Israel passou. Não endureça o seu coração, não perca a sua fé, não se torne incrédulo, irmão, em nome de Jesus. Não questione se Deus está no seu meio ou não. Não questione o agir de Deus. Entenda que você está passando por tudo, porque Deus quer te libertar talvez de um sentimento ruim. Deus quer te ensinar a depender dEle. E Deus Todo-Poderoso, quer te treinar para uma obra magnífica. Deus quer treinar você para uma obra magnífica de fé. Deus quer que você possa ser como Josué foi, como Caleb foi. Deus quer que você possa entender que Ele é Deus. Ele é Senhor de tudo. Ele está agindo de todas as formas. Que Ele está no nosso meio. E se você está passando por privações, provações e tentações, acredite, Deus está contigo. Creia. Se deleite mais diante desse Deus. Aprenda mais dessa palavra de Deus que nos dá a certeza da sua presença. Confie mais no poder miraculoso e extraordinário de Deus. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em vez de ser um murmurador, adore a Deus, porque Ele se faz presente na minha e na sua vida. Deus os abençoe.